Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair desta terça-feira. Hoje é 28 de outubro de 2025. Eu sou Rafael Tomazetti, aqui ao meu lado está Evair Paulino. Do meu outro lado, a Janaína Carvalho. Hoje é um dia que não tem muito futebol, mas tem muitos debates para nós fazermos e você é nosso convidado a participar. E aí, Evair, joia? Animado para essa semana? Decisões de Libertadores? Nossa, esperançoso? Esperando com que o Palmeiras faça um milagre, porque só um milagre mesmo para levá-lo para a grande final. Você apostaria suas fichas no Palmeiras? Se tivesse R$10, você colocaria R$10? Com certeza, com certeza. O palmeirense, ele é bravo com o time, ele é corneteiro, mas ele não deixa de acreditar. Janaína Carvalho, se você tivesse R$10, você colocaria R$10 na classificação do Flamengo? Na do Flamengo, sim. Agora, R$10 na classificação do Palmeiras, você não colocaria? Não, na verdade, colocaria, porque a aposta vai que dá a zebra, né? E no Galo? No Galo, hoje, jogando em casa, acho que tem possibilidade de passar. Eu acho que passa. Passa o Galo? Passa o Galo. Apesar de não estar apresentando um bom futebol há muito tempo, mas é a chance de ter a redenção aí na temporada. Pode ser a sinalização de uma boa semana para os brasileiros, porque se a gente começa com a vitória do Atlético, a gente tem o primeiro de 3 brasileiros possíveis na final. Na quarta a gente pode ter o Flamengo e na quinta fecharia com chave de ouro para o país, né? Não para os torcedores. Certamente os torcedores do Flamengo vão secar o Palmeiras. Independente de passar ou não, sobretudo se não passar. Mas assim, pro futebol brasileiro seria a semana perfeita com vitórias de Atlético Mineiro, Flamengo e depois o Palmeiras. Bom, vamos lá, vamos começar nosso mata-mata de hoje falando de um cara que é personagem sempre, Neymar. Esses dias O que ele aprontou dessa vez? Ontem eu tava assistindo vídeos do Neymar com uma pessoa e a pessoa falou, nossa, mas ele era bom, né? Porque o Neymar jogou muito em um longo período, mas já tem tempo que ele não joga e ele tá lesionado, até por conta dos problemas físicos. Ele tá lesionado, jogou muito pouco no Santos esse ano, ele não consegue ter uma sequência de partidas e agora dizem que a recuperação dele está boa e voltará como previsto no início de novembro. Evair Paulino, Neymar de volta. O Santos começou a jogar melhor. Jogou mal contra o Vitória, mas jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Botafogo, ficou 2 vezes atrás no placar e buscou empate. O Santos ainda está na briga contra a queda. Olha só a tabela do Santos daqui até o final do campeonato. Para o jogo contra o Fortaleza, o Neymar ainda não vai estar disponível. Sem Neymar dia 1º. Depois... Que é partida decisiva, hein? Sim, jogo na Vila. Depois, pode ser que ele esteja disponível, vai depender dessa reta final de recuperação, mas a tendência é que ele esteja disponível para o jogo contra o Palmeiras. Primeiro jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Depois tem Flamengo no Maracanã. Depois, novamente o Palmeiras, mais o jogo na Vila. Depois o Peixe recebe o Mirassol em casa, visita o Inter, pega o Sport na Vila, vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude e fecha o Brasileirão contra o Cruzeiro. Para esses jogos, do Palmeiras para frente, o Santos pode ter Neymar, então ele pode participar aí de mais 8 partidas do Peixe no Brasileirão. Depois do time dar uma encaixadinha, vai colocar o Neymar aos poucos, vai medir, vai ter que colocar aos poucos, né? Principalmente se tratando de Palmeiras e Santos, ele não vai querer jogar lá no tapete. Já disse que não gosta do artificial. Então já não vai. Acho que nem tanto só não gostar, né? O risco de lesão também é muito alto dele se lesionar novamente, ainda mais retornando de outra lesão, né? Então é um jogador assim, certo tá o Santos, certo tá o Vojvoda, que não faz dependência do Neymar, né? Ele tem escalado o time dele cresceu, pelo menos jogou mal sim contra o Vitória, não perdeu dentro de casa, porém 2 jogos importantes
na competição. O Santos bateu jogando bem, empatou contra o Botafogo, porém jogando uma partida razoável, onde assim não fica naquela dependência do Neymar, que é algo que não tá certo o Vojvoda de não ficar esperando esse cara, porque a gente não sabe em que momento ele vai poder estar à disposição 100%. Então você imagina o Neymar em 7 jogos que ele não vai jogar no Palmeiras, contra o Palmeiras por causa do sintético. Aí ele jogaria do Flamengo pra frente. Você imagina ele em 7 jogos, então, né? Eu não, até mesmo contra o Flamengo, eu acho que não, se entrar no jogo tá bom demais. É um jogador que a gente não conta 100%, não. Você ia falar alguma coisa? Que eu concordo com o Evair. Ah, sim, né? Porque eu vi que você tinha feito menção. Que eu tava, sim, concordando. Não, tá certo, então. O Santos vai ter um tempo ainda, né? Tem um tempo aí pra se recuperar. Tem uma semana tranquila, diferente do Palmeiras, diferente do Galo, do Flamengo também, que tem jogos no meio de semana. E no meio de semana também tem Fluminense e Ceará, jogo pelo Campeonato Brasileiro atrasado. Mas também, eu não sei se você vai entrar nesse sentido, né? O Santos já bola uma estratégia para renovar o contrato com o Neymar antes da virada de ano. Sim, saiu o pai do Neymar, classificou uma nota que saiu na coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal Globo como falsa. Chamou ele de burros, incompetentes. Ele disse que a nota falava da renovação, enfim. E aí o pai do Neymar disse que era mentirosa a nota do Lauro Jardim. Mas tem essa discussão, Janaína. Se você quiser, pode trazer a informação mais completa sobre a renovação do Neymar, porque o contrato dele vai até o fim desse ano, certo? Sim. E aí a ideia do Peixe é já conversar para renovar o contrato com ele. Eu só não sei o seguinte: se existe outro projeto pro Neymar além do Santos, porque se o projeto dele, se o sonho dele é seleção brasileira, não adianta ele ir por exemplo, para a Arábia Saudita ou para a Turquia. E a Arábia Saudita, inclusive, ele acabou de vir de lá, né? Na Europa ele não tem mercado. Talvez ele tenha mercado na Major League Soccer. Isso aí é melhor ficar aqui no Brasil mesmo. Então, se o projeto dele é seleção brasileira, é Copa do Mundo, eu não sei se tem outro caminho para ele a não ser renovar com o Santos. E justamente essa renovação, tudo indica que ela vai ser até o meio do ano, né? Até a Copa do Mundo. E aí vem essa questão de visibilidade, enfim, né? Mas aí o pai do Neymar já negou, como você falou, ele ficou irritado, falou um monte de babaquices. Eu ficaria surpreso se o Neymar pós-Copa do Mundo ainda jogar futebol, porque eu não acredito que ele tenha essa vontade mais. Eu não vejo o Neymar assim com esse espírito de enfrentar um Santos, enfrentar uma torcida que ele cobra. Eu acho que ele chegou àquele ponto que ele não aceita mais as cobranças que ele tem tido. Ele quer fazer a vida dele do jeito que ele quer e ele não consegue retribuir aquilo que lhe é exigido dentro do futebol, que é concentração, treinar, se preparar, jogar 3, 4, 5 partidas seguidas. Eu acho que ele não tem mais esse espírito. Eu acho que é interessante o seu apontamento. Eu penso o seguinte, aqui é tudo lógico no achismo, né? Se o Neymar vai pra Copa, primeiro ele tem que ir pra Copa. Se ele vai pra Copa e o Brasil é campeão com ele, eu acho que ele continua mais um tempo, porque vai dar um gás pra ele, igual deu pro Messi. Eu acho que se o Messi não tivesse sido campeão com a Argentina em 2022, ele não ia jogar até aqui, onde ele já está. Acho que ele teria parado, porque pesava muito sobre ele o fato de não ter ganhado nada com a Argentina. Ganhou a Copa América, depois ganhou a Copa do Mundo. E eu já acho o contrário, eu acho justamente o contrário. Você acha que ele ia continuar? Não, eu acho que se o Neymar chegar e for campeão do mundo, aí é que ele para mesmo. Você acha que ele para? Aí ele fez a obrigação dele, aí ele realizou o sonho dele de ser o melhor do mundo. Mas na teoria a única coisa que falta pra ele, no que ele já disse que eram as metas dele, né? A Copa do Mundo. O melhor do mundo, né? Ah, não, mas daí já foi. Então, o que ainda dá pra fazer... A única chance dele é se ele fizer uma Copa do Mundo espetacular e for eleito o melhor do mundo. Não, mas aí ele tem que fazer uma Copa do Mundo fora da curva, porque aí não vai contar todo o restante
da temporada, né? Porque ele passou a temporada toda lesionado. Só se de janeiro a junho ele fazer coisas absurdas e na Copa do Mundo ele fazer uma Copa do Mundo muito acima da média. E tá chegando já, né? São só 7 meses até a Copa. E são duas convocações só antes da Copa. A próxima certamente ele não vai estar, então ele vai ter uma convocação antes da Copa que ele poderá estar ou não. E a Copa? O Ancelotti já disse que não precisa vê-lo. Todo mundo sabe da capacidade dele. Não precisa testar o Neymar. Não, mas isso daí eu concordo com o Ancelotti. Não precisa testar, que todo mundo sabe que o nível dele é bom, só que a parte física não é. Então ele tem que estar com a parte física boa pra conseguir render. Eu que acho... a qualidade dele, é indiscutível. Eu quero ver como é que vai estar a discussão quando for maio, junho. Quando passar essas convocações, né? Que... Se o Neymar estiver jogando no nível que ele jogou esse ano, eu quero ver como é que vai estar a discussão, porque esse ano ele não jogou um futebol de nível de seleção brasileira. Na verdade, ele não está jogando futebol a nível de seleção brasileira há uns 2 anos, Sim, né? Então eu quero ver como é que vai estar a discussão, porque sempre vem aquela discussão, independente dele não estar tão bem, pode ser que em um jogo ele resolva, porque ele é o cara que consegue fazer isso. Com certeza vai ter esse tipo de avaliação também. A gente acompanha e eu tô muito curioso para quando chegar esse momento. Eu sei que o Ancelotti deve ter surpreendido, porque eu não sei se ele é acostumado com esse tipo de comoção num país como tem aqui no Brasil com o Neymar, sobre se vai estar ou não na lista, toda a convocação. Não, pode ficar tranquilo que o italiano é bem parecido. Ou também, pior, muito pior do que isso. Né? Quem que era o jogador que eles ficavam assim? Lá na época... Eu estive na Itália justamente na época em que o Brasil tinha um quarteto mágico, né? E se falava que na Itália se falava que o Brasil ia ser campeão com o pé nas costas por causa desses 4. E a seleção italiana não era nem cotada para chegar perto de uma final e foi campeã. E a discussão era muito grande em termos, levo esse, não levo aquele. O povo italiano não parecia, interessado na seleção. Os jornais que eu há poucos dias estive lá, não acompanhava assim, esse time não vai dar em nada. Então havia muita cobrança. E era justamente nessa época aí, típico do italiano. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. O Mata-Mata está de volta. Teve El Clássico esse final de semana, né? A gente não comentou ontem. O Real Madrid venceu o Barcelona por 2-1. E aí o El Clássico sempre tem pré e pós muito agitados. Aí a gente falava do Neymar. O jornal Marca, que é o principal periódico de Madrid, disse que o Lamine Yamal, craque do Barcelona, que é cotado para, digamos, rivalizar com o Mbappé pelo futuro do melhor do mundo, como foi Messi e Cristiano Ronaldo por muito tempo, chamou o Yamal de um novo Neymar. Diz que ele poderia seguir o caminho de Xavi, Iniesta, Messi, que são bons exemplos para na história do Barcelona, mas que essa faceta de falastrão com gestos colocaram o craque espanhol no caminho do Neymar. Aí a manchete era Lamine elige el camino de Neymar. Mas tá do mesmo jeito, né? Caçador de encrenca, adora uma baladinha. Ele chamou o Vini Júnior e o Carvajal pra briga, né? Depois do falou, jogo, depois do clássico. Te encontro lá fora, Brabinho, hein? O negócio foi feio lá depois do jogo. O Rafinha tentou apaziguar a situação entre o Vinícius Júnior e ele, né? Sim, virou até meme, porque colocaram uma foto do Vinícius Júnior e do Rafinha abraçados na seleção, e lá no El Clássico um de cara feia pro outro, Vinícius apontando pra ele, enfim. E aí eu vou ler aqui o que está escrito nessa crônica que é assinada pelo jornalista Juan Garcia Ochoa, lá do Marca, sobre o Yamal nessa comparação com o Neymar. Abre aspas. O camisa 10 do Barça queria ser protagonista na coletiva de imprensa pré-jogo, mas não pôde fazê-lo no gramado do Bernabéu.
Lamine, que havia provocado o El Clássico com alguns comentários infelizes, foi uma sombra do que era antes, talvez prejudicado pelos seus problemas pubianos. O fato é que, apesar de todo o trabalho que fez, deu muito pouco ao seu time e acabou cercado por jogadores do Real Madrid que não o perdoaram por chamá-los de ladrões. Foi porque durante a semana, da semana do jogo, o Yamal falou o tempo todo que o Real Madrid era favorecido pela arbitragem. As palavras de Lamine dizendo que o Real Madrid rouba são mais sérias do que parecem, são impróprias de um jogador de futebol profissional e de uma estrela do Barça. Messi, Xavi ou Iniesta nunca foram ouvidos proferindo tal ultraje, nem mesmo nos tempos de Mourinho e Guardiola, quando a rivalidade ali era, né, a flor da pele. E aí ele disse... Na crônica o jornalista escreve: Lamine, que tem tudo para ser o melhor jogador do mundo, precisa ser mais cuidadoso com suas atuações se não quiser se tornar um jogador impopular. Considerando que ele poderia se espelhar em ídolos do Barça como Messi, Xavi e Iniesta, é uma pena que ele insista em ser Neymar. Fecha aspas. Judiou também, foi covarde esse jornalista, né? Fazer essa comparação com o Neymar para um menino que tem 18 anos. Sim. Né? E porque ele passou férias no Rio de Janeiro, tá lá com o Neymar, ou porque o Ney falou demais, aí eu posso até condená-lo, né? Porque em determinados momentos é melhor você ficar quieto, né? Numa partida como essa, motivar o adversário, eu acho que até falta de inteligência da parte dele, porque o futebol ele não dá volta, né? Ele dá cambalhotas e a resposta veio rápido demais para ele. E ano passado o Barcelona ganhou todos os jogos do Real Madrid. Esse ano já começou com a derrota, como você disse, muda muito rápido, dá cambalhota. Foi 2-1 esse jogo. O Barça estava cheio de desfalque, inclusive o próprio Yamal foi pro jogo meio que no sacrifício, tá com esses problemas aqui que a crônica cita, numa pubalgia, com muitos problemas, e assim, o Real Madrid poderia ter vencido demais esse jogo, o Clássico. E aí, aqui que cabe a nós analisarmos também, teve problema do Xabi Alonso com o Vinícius Júnior. O Xabi Alonso não está sendo muito bem quisto por muitos jogadores no Real Madrid, né? Porque ele mexeu muito ali nas estruturas. O time estava acostumado com muitos anos de Ancelotti. Aí chega um treinador novo, eu imagino que seja difícil mesmo para os jogadores terem que se acostumar. E o Vinícius Júnior está muito irritado, porque ele foi substituído basicamente em todos os jogos esse ano. E jogando bem. Exato. Ele estava bem na partida. E não, tanto é que ele terminou o jogo como o atleta com mais sprints em direção ao gol, que mais criou jogadas nas estatísticas, apesar de ter saído mais cedo. Apesar de não achar, desculpa, Janaína, apesar de não achar que seja motivo para ele sair revolta, de mimimi, né? Foi substituído, mas querendo ou não, ele tem que respeitar o companheiro dele que tá entrando ali, né? E foi uns palavrões que deu pra gente imaginar que era, e era em português, né? A gente entendeu bem. Deu pra entender muito bem. Eu acho que faz parte daquilo que ele pensa, porém é desnecessário fazer aquilo lá, principalmente a falta de respeito com o colega que estava entrando. O Toni Kroos saiu em defesa do Vinícius Júnior até certo ponto, né? Eu até me surpreendi com a declaração do Kroos, porque ele é sempre um jogador tão certinho que a reação do Vinícius Júnior, eu acho que ela é natural do ser humano, você fica irritado. Você tá bem no jogo, um clássico, e aí ele já tem sido substituído com frequência. Acho que ele entende isso como uma espécie de marcação do Xabi Alonso. Mas também nada justifica, como o Evai disse, você desrespeita, além do seu próprio companheiro, o treinador do time. Se eu não me engano, quem substituiu foi o Rodrigo, né? Foi o Rodrigo. Que é um compatriota e que joga em funções diferentes dele. Então o Xabi Alonso poderia ter muito bem pensado, olha, taticamente eu quero mudar isso,
né? Eu quero fortalecer um pouquinho o meio de campo, vou perder no contra-ataque, na velocidade, mas porém faço um outro tipo de jogo. Ele poderia ter muito bem ter pensado nisso. E o Tony Kroos falou assim, só pra poder deixar aqui, né? Que quando você tem uma atuação excepcional, especialmente em um jogo como este, você não fica feliz em ser substituído. Eu também nunca gostei de sair, mas pra ser justo, nunca fui direto para o vestiário. Então, tipo assim, ele só criticou a parte dele ter ido pro vestiário, né? Que eu também achei um pouco desrespeitoso. Ele foi e voltou. Ele voltou, tava de chinelinho ali na hora da confusão, ele tava ali dentro, tudo, mas assim... A forma que ele saiu, A né? forma que ele saiu, desrespeito com o treinador e com o colega dele, né? E eu achei também a postura do treinador durante a coletiva sensata, né? Que ele falou que esse tipo de coisa acontece e que depois conversariam com ele. Tipo, não criticou a atitude dele abertamente pra imprensa pra não deixar gerar uma crise maior ainda, A impressão que eu tenho é que o Fiorentino Pérez, o presidente de honra do Real Madrid, gosta muito do Vini, né? Sim. Eu tenho essa impressão pelas vezes que apareceram juntos, então ele parece achar que tem as costas largas, mas tem que tomar cuidado, nem sempre na Europa esse tipo de coisa é Tolerável. é tolerável, muito, principalmente se tratando de uma imprensa que critica muito e que sabe muito bem pegar. Ele vai buscar, né, como fez com o Yamal, foi buscar lá na ferida, né? Citando o Neymar, mostrando pro cara, ó, você tá no caminho totalmente diferente daquilo que a gente quer. Nos números do Vini na temporada lá com o Real, que eu falei aqui, 13 jogos, desses 13 ele foi titular em 10, jogou outros 3 entrando no decorrer da partida, até aí normal, só que ele só jogou 3 jogos o jogo inteiro, em todos os outros ele foi substituído. E ele não tem jogado mal, o que é curioso é isso, mas é a opção do treinador, né? E aí, o que resta é respeitar, né? É a opção do Xabi Alonso o Xabi Alonso me parece que ainda tá tentando encontrar o time dele. O Real Madrid não tem brilhado, tem ido bem, lidera La Liga e vai bem na Liga dos Campeões, os resultados vêm, mas o futebol ainda é pobre, né? Não é aquele futebol de equipe vistoso. O do Barcelona tão pouco também, não tá tão bem essa temporada, por enquanto. Vou falar um pouquinho do Corinthians agora. O Evair, parece que a SAF lá pode ser que um dia saia, viu? Um dia? Um dia. Isso aí vai demorar séculos. Tem. A dona do Corinthians, que se intitula Dona do Corinthians, a fiel torcida, né, não aceita. O projeto de reforma do Estatuto do Timão, Evair, que está em pauta, abre caminho para a transformação do clube numa SAF, mas com uma série de pré-requisitos e com controle majoritário permanecendo na mão dos associados. Ou seja, se tornaria uma SAF, mas seria como é na Alemanha. Tem que ter pelo menos 51% das ações com o clube social. O Bayern, por exemplo, tem lá 49% das suas ações divididas entre acionistas privados, mas 51% do clube ainda é do clube. E quem administra? O clube, mas os caras investem. O presidente eleito da mesma maneira? Sim. Aí é uma grande questão, né? Vai deixar as mesmas pessoas que bagunçaram o clube continuar gerindo o clube com dinheiro que não é deles? A questão é... Vai ficar bom demais pra ele. A farra vai ser maior ainda. Você não atrai investidor se for manter esses caras. Então, pra você atrair dinheiro, porque é uma coisa que a gente citou o Bayern. Todos os clubes, na Alemanha a regra é essa. Na Alemanha você pode vender as ações do clube desde que seja até 49%. Você não pode vender mais de 49% na Alemanha. Funciona bem, mas é outra cultura, né? É outra cultura. Aqui os nossos dirigentes, a cultura dos dirigentes brasileiros é de fazer lambança com o dinheiro do clube, e no Corinthians mais ainda. A gente viu uma profissionalização no Flamengo, no Palmeiras, mas no Corinthians, por exemplo. E o Corinthians necessita, né, de uma mudança. Sim. Algo precisa ser feito para que eles saiam dessa dívida impagável aí. Alguma coisa precisa ser bolado e, na minha opinião, eu já disse aqui várias vezes, a SAF é a única saída, porém parece que lá é mais difícil ainda. O pessoal lá não... Assim, hoje se fosse ser votado uma transformação em SAF, mesmo nesse cenário caótico, o que a gente tem de informação é que não teria o apoio, o respaldo dos próprios conselheiros do clube.
E parte da torcida, o Evair citou aqui, as torcidas organizadas, a Gaviões da Fiel, por exemplo, não tem nenhum apreço pela SAF. Mas é porque algumas pessoas de lá, como estava lá no inquérito policial e tudo mais, que está sendo investigado, algumas pessoas lá eram beneficiadas dessa farra que acontece no Corinthians, né? Aí vão ser contra. Tem gente que é contra pelos motivos que acha correto também, né? Isso vai do torcedor. Mas enfim, o fato é que, quem sabe, abra-se esse caminho aqui. Vamos para mais um intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais. Estamos de volta com o Mata-Mata, outro tema que nós não tratamos ontem, mas que ainda em tempo a gente cita. O brasileiro João Fonseca foi campeão pela primeira vez, um brasileiro desde 2001 pela primeira vez, vence um torneio de nível ATP 500. Ele venceu o ATP da Basileia na Suíça, ganhou do espanhol Davidovich Fokina na final. E está enfrentando agora o Denis Shapovalov num torneio maior ainda, que é o Masters 1000 de Paris, né? Na ATP você tem os torneios, os Challengers, aí você tem o ATP 250, o ATP 500, os Masters 1000 e, por fim, os Grand Slams, que são 4 na temporada. E esse título colocou ele no top 30, né, do mundo. Top 30, ele tá na 20ª, ele tinha subido para 28º e depois, com essa participação, só de participar em Paris, mesmo que ele perca pro Shapovalov hoje, ele vai subir para 24º já. E ele fez promessa. Você já fez alguma promessa, vai, quando você jogava? Para ganhar tal título, eu faço tal coisa? Não me lembro, não. Eu não me lembro. Ele fez a promessa que se ganhasse esse título, que colocou ele aí no top 30, ele iria raspar a cabeça. Ele confessou isso durante a coletiva que ele deu e falou que nem tinha contado ainda pra namorada, que provavelmente ela ficaria muito brava. E foi legal demais, né? Não sei se vocês acompanharam. Eu assisti o jogo. A maneira como, depois do título, a maneira que ele se referiu à mãe, aos empresários, às pessoas, o agradecimento, a gratidão que ele tinha de estar ali, né? Foi maravilhoso. É bom ver o brasileiro vencendo dessa maneira e assim, elevando o nível de um esporte que tanto a gente necessita. Tem tanta saudade do Guga, né? Tem. Que depois do Guga não teve outro, né? Que se destacasse tanto quanto o João Fonseca. O último título de ATP 500, que é o terceiro nível dos torneios da ATP, foi com o Guga em 2001. Olha só, 24 anos que o Brasil não ganhava um título. Agora você pensa Masters 1000 e tem que olhar até quando é que foi o último título do Guga em Roland Garros, que são os grandes lances que o Brasil tem, são esses títulos do Guga lá em Roland Garros. De tenista, assim, que chegou, o Guga chegou a ser número 1 do mundo. De tenista desse nível aí, é o primeiro que surge desde o Guga e um dos raros. A gente teve Fernando Meligeni, que não chegou no patamar do Guga, mas também foi um tenista importante. Nas duplas a gente teve o Bruno Soares, o Marcelo Melo, que conquistaram muita coisa, chegaram a brigar. Na época tinha o Bob e o Mike Bryan, os americanos ganhavam tudo nas duplas e os brasileiros competiam contra eles. Agora no simples, o João Fonseca mostra que é um cara que pode chegar entre os top 10 do mundo muito em breve inclusive. E a meta dele é estar no top 32 pelo menos em janeiro, quando se tem o chaveamento pro Australian Open, né? O primeiro Grand Slam do ano. E aí, se ele tiver, ele vai ser um dos cabeças de chave. E é importante que faça isso, porque pega uns confrontos um pouco mais leves no início e depois você pega jogos mais difíceis. Ele tá jogando contra o Denis Shapovalov do Canadá na abertura do Masters 1000 de Paris. Mas vai muito bem o João Fonseca. Sorte pro nosso brasileiro. Bom, a gente também não falou da Ponte, né? A Ponte, é verdade. Em tempo ainda, vai. A Ponte Preta foi campeã, ganhou de 2-0 do Londrina. E que brilho dessa Ponte, porque a presidência da Ponte não paga salário, demitiu, o treinador saiu, um monte de jogador saiu no meio do campeonato, porque não tinha salário, não tinha previsão de pagar salário. O pessoal saiu, o time continuou no G8, se classificou bem, subiu, tirou o maior rival e foi campeão.
Eu tenho 2 pontos pra falar desse pós-jogo que eu achei curioso. Primeiro foi a faixa em homenagem ao comentarista, o Neto, o ex-jogador lá, ídolo do Corinthians. Qual foi a faixa? Eu perdi essa. Vai por sua conta. Não. Fica pra você que puxou o assunto aí. Vou procurar pra me falar as palavras certinhas, não errar nenhuma. O Tomás já descobriu, já pesquisou aqui. A faixa era Ponte campeã e tal. O resto a gente não quer falar. Ah, tá, eu achei. Viu? Não, e o bacana é assim. E a outra coisa que só pra deixar aqui antes que eu esqueça, que eu achei bem curioso também, foi que o árbitro relatou na súmula que a plaquinha lá onde coloca substituições, as 2 desapareceram. E depois na internet os torcedores lá fazendo fotinha. Meu Deus. Foi o primeiro título nacional da Ponte Preta, que é um dos clubes mais antigos do Brasil. É um dos times mais antigos do Brasil que merece essa conquista, né? E merece mais ainda Marcelo Fernandes, que saiu do Santos, né? Ficou anos e anos no Santos e às vezes ele subia para ser técnico do time principal, mas sempre ali na interinidade, sempre no interino. Quando aí acabou sendo mandado embora de lá, foi lá e foi ser campeão com a Ponte Preta. Ele tá de parabéns. E muito brilho desse time da Ponte Preta, que vem forte pra Série B do ano que vem, Série B que tá pegando fogo. Ontem a gente teve vitória da Chapecoense 2-0 contra o Operário do Paraná, de Ponta Grossa, e vitória do Atlético Paranaense, fundamental também para o Furacão, 2-0 sobre o Amazonas. O Amazonas se complica demais com essa nova derrota, tá a 5 pontos do Atlético, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 4 jogos restantes. E o Furacão subiu para a 7ª colocação, tá a 2 pontos do G4, a 2 pontos do Goiás, e quem saiu do G4 foi o Novo Horizontino, com a vitória da Chapecoense, que assumiu a 2ª colocação. E na Série B todos os jogos estão ali certinho, 34 jogos todos, todo, né? Mundo 34. Então só tem 4 jogos para decidir. Sim. Né? Não tem. Se bobear, o Atlético Paranaense sobe. Sim. Né? Então, tem muito chance. Próximo ali a pontuação, né? O que é mais curioso é isso, é que a briga vai ser até na última rodada. Pra mim, do CRB pra cima, tem 8 times com chance aí. O Coritiba acho que já foi, uma vitória só. E aí tem 8 times tem 7 times pra 3 vagas. O CRB ainda tem chance. O Cuiabá acho que muito difícil, até pela ter perdido muito moral depois de perder pro Remo em casa de 3-1 no fim de semana. O Atlético Paranaense tem um jogo contra o Goiás, se ganhar do Goiás já passa, já é uma posição que ganha. O Criciúma tem chance, o Novo Horizontino tem chance. Esse jogo do Atlético é em Goiânia? É em Goiânia. O Goiás ganhou na Arena da Baixada e tenta vencer os 2 jogos contra o Furacão. O Curitiba pega o CRB, né? Em casa. Que que se bater já matematicamente já tá dentro. Já vai. E o outro já fica lá para baixo. Já foi. Que é o CRB que briga ali o último a ter chance, né? Sim. E se bater, se o Curitiba bater, já afasta um concorrente e esses outros vão brigar lá pra cima. Ô Evair, eu sou capaz de afirmar o seguinte: se nessa rodada o Coritiba ganha do CRB e o Goiás bate o Atlético Paranaense, tanto o time regatiano quanto o Furacão não brigam mais pelo acesso. Não, e aí nós erramos o nosso palpite, né? Porque o Atlético... porque o nosso palpite era Criciúma, Novo Horizontino, tudo subir, né? Nossa era Coritiba, era Curitiba, Novo Horizontino, Goiás e Atlético Paranaense. E sobre o Atlético Paranaense teve polêmica no jogo, né? Porque o árbitro de vídeo chamou para expulsão de um jogador num lance, o árbitro optou por deixar o cartão amarelo, não expulsou o jogador e ficou aquele caos, né? Que a gente já conhece. Aquilo que a gente tava cobrando, né? Que os personalidade, né? Justo. E aí o Odair Hellmann falou assim depois que que tá tendo toda essa polêmica, mas que durante toda a temporada o Atlético foi mais prejudicado do que beneficiado pela arbitragem. O discurso de sempre, né? Normal. O Atlético Paranaense
mostra como é difícil a Série B, porque é um time que tem recursos muito maiores do que o próprio Coritiba, do que o Goiás, que são times que também jogam a Série B, Série A com frequência. E mostra como é difícil, porque é um investimento que muito time da Série A não tem o investimento que o Atlético Paranaense tem. E tá sofrendo com um sério risco de ficar fora. E mostra como você precisa ter algum grau de regularidade, porque o Atlético Paranaense chegou a ser 14º na Série B. Um monte de jogo sem ganhar, demitiu o treinador, trouxe o Odair chegou a ficar na corda bamba, aí engatou 7 vitórias seguidas, aí subiu e chegou lá no G4. Só que aí ficou 4 jogos sem ganhar de novo. E aí tá na corda bamba de novo. Porque... E agora joga contra o Goiás em casa, que se o Goiás bater, é outro que sobe. Se o Goiás... Eu me arrisco a dizer, se o Atlético Paranaense perde esse jogo pro Goiás em Goiânia, não vai subir. Porque aí vai poder chegar, você soma 9 pontos aí que vão ter ainda, se vencer os 3 jogos, chega a 62. Mas você tem... outros confrontos diretos e se você for analisar os jogos de Chapecoense e Remo, eles têm muitas chances de vencerem também esses jogos restantes, o que complica muito a vida do Atlético. Se o Coritiba ganha e o Atlético perde, o Atlético já não alcança mais o Coritiba. É que tem Remo e Chapecoense que vão vão se matar também, né? Tem Remo e Chapecoense. O que vai deixar mais emocionante ainda a Série B é justamente esse tanto de confronto direto que ainda temos, né? O Goiás, por exemplo, pega o Atlético Paranaense, depois pega o Cuiabá, que se perder o jogo não pode nem chamar mais de confronto direto, joga contra o Amazonas, porque o Cuiabá é muito difícil chegar a buscar o acesso novamente. Depois recebe o Novo Horizontino e fecha fora contra o Remo. A tabela do Goiás é essa. É difícil. Complicada. Eu falei aqui que se o Goiás bater, ele subia, então não sobe não, direto não. Ainda tem esses confrontos aí, né? Assim, pro Goiás o ideal seria chegar pro jogo contra o Remo sem depender de ponto, né? E torcendo pro Remo já tá também, né? Porque aí se o Goiás bate... Mas o jogo crucial também é bater o Atlético Paranaense, né? Ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Cuiabá, você tá com 61, você maneja ali 2 empates, por exemplo, às vezes você não precisa nem bater o Novo Horizontino em casa, né? Você maneja 2 empates, você sobe. Acho que o cálculo do Goiás tá nesse sentido aí, vencer esses 2 próximos jogos e ficar mais tranquilo pros 2 últimos. E lá embaixo a briga principal ali é Botafogo de Ribeirão Preto e o Atlético de Minas Gerais, estão a 2 pontos só de diferença. A próxima rodada, 35ª, começa sexta-feira e termina na segunda. Vamos para mais um intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Mata-mata tá de volta e a metade alvinegra lá de Ouro Fino, lá de Crisólia, tá empolgada hoje. Por que será? Atlético Mineiro Independente del Vale, vale vaga na... Mas tem muito pouco torcedor do Atlético lá, viu? Tem lá em Ouro Fino, Crisólia. Eu lembro do Valdeci, que é amigo de infância. Os únicos que eu lembro que era torcedor do Atlético Mineiro, porque nós éramos muito influenciados por São Paulo, né? Então, é corintiano, palmeirense e santista. São Paulino também. São Paulino muito pouco. Mas apesar lá de Crisólia ter pouco torcedor, viu? A arena vai estar lotada, porque os torcedores do Galo esgotaram os ingressos. É a chance de ver o time, né, chegar a algo importante no ano, né? O Galo que empatou na ida em 1-1 com o Independente del Valle é um jogo que eu acho que vai ser muito difícil, tá? Porque esse time do Independente del Valle é um time talhado nessas competições da América do Sul, é uma equipe encardida, é difícil de ganhar. E não é porque empatou lá que tá na final, não. O Atlético precisa ter muito cuidado. Bom, o São Paulo tá sem o Scarpa, tá suspenso nessa partida, mas o Fausto Vera, volante, tá de volta. Gabriel Menino deve ser titular, e aí pode ser que o Rony seja titular ou não. Se o Rony for... O Hulk. Se o Hulk for titular, o Rony... Ou é o Hulk ou é Rony no time do Atlético. E aí a provável escalação é Everson, Saravia, Vitor Hugo, Alonso, Guilherme Arana, Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes, Bernardo, Dudu, Rony ou Hulk. Começaria com Rony ou com Hulk? Com Hulk. Eu também iria de Hulk. Eu também. E o Dudu vai pro jogo, né?
Dudu, que agora começou com o São Paulo, ele começou a ter uma sequência lá no Atlético Mineiro, deu assistência, tem participado dos lances perigosos do ataque, enfim. Lá no Independiente del Valle, o treinador da equipe equatoriana não tem, o Javier Rabanal, não tem o Caçares e o Andy Velasco, que sequer viajaram para Belo Horizonte. Só que tem a volta do Mateu Carabarral. E aí a dúvida fica na lateral esquerda. Quem vai jogar? Cortez ou Lor? E só isso. Mas o Atlético tem que ter muito cuidado ali com jogadores como Sornosa, o Spinelli, o Royos. São jogadores importantes para o Independiente del Valle. A lembrar, quem ganhar vai para a final. Em Assunção, a final. Canta aí, vai. Se empatar, o Atlético Mineiro vai golear. Vai golear? Vai golear? O Atlético Mineiro hoje vai golear. Mas eu também acho que eles vão se sair bem no jogo de hoje. O Atlético tem melhorado. Tomara que o Galo vença e dê incentivo para os brasileiros, aí chegue a uma final do Sul-Americana. Você não achou o jogo da última vez? Você foi procurar semana passada? SBT, ESPN ou Disney Plus, tá? Beleza. Não vou me esquecer, não. 9h30. Hoje, 9h30 da noite. Só dando a dica pro Evair, porque jogos da Sul-Americana ele tem dificuldade às vezes de encontrar. Não achei, é verdade, não achei. Mas tá... o jogo começa às 9h30 e quem passar desse confronto vai pegar quem passar entre Universidade de Chile, que também ficou em aberto, né? Ficou em aberto 2-2, e Lanús, Universidade de Chile do Chile e o Lanús da Argentina. Ficou 2-2, os argentinos abriram 2-0 o jogo em Santiago e os chilenos buscaram empate. O jogo decisivo será em Buenos Aires. Quem passar pega o vencedor de Galo ou de Independiente del Valle, que a gente vai conhecer hoje à noite. Na Libertadores, a semana não começou bem pro Flamengo, né? Teve um acidente com o ônibus dos torcedores que viajam pra Argentina. Tem 2 torcedores em estado grave, né, Janaína? Sim, o ônibus tombou na rodovia Dutra. Sim, e eles estavam indo, no estado né? do Rio de Janeiro. Eles estavam indo para uma viagem de 44 horas, mas fora esses que estão em estado grave, os outros torcedores estavam aguardando ontem outro ônibus para poder seguir viagem, né? O torcedor, nem passando um susto, tira a vontade dele de participar de jogos importantes, né? É impressionante, mas é lamentável esse acidente. Tomara que os torcedores que estão feridos se recuperem bem. A última vez que o Flamengo jogou no cilindro de Avejaneda, o treinador era Jorge Sampaoli. Gabigol fez gol, enfim, mas ficou empatado o jogo em 1-1 em 2023. Se ficar empatado em 1-1 tá lindo. Se ficar empatado, o Flamengo tá na final, né? Aí tá tudo lindo, mas vai ser um jogo difícil, porque circula aí nos portais de notícia que o treinador do Racing falou que é o jogo da vida, que todo mundo tem que fazer o máximo. Eu vi, não dá pra falar se é verídico ou não, né, essa fala, mas que ele falou que não se importa em punições pesadas, que é pra fazer o que tiver que fazer. Eu não entendi. Ou seja, o pau vai quebrar. Sim, passando pro português, claro, o pau vai quebrar. Mas a torcida do Racing tem feito uma festa gigante nesses dias, em treino e tudo. Falar em treino, a torcida do Palmeiras tá até pedindo pra abrir o treino, né, de amanhã, pra torcida apoiar o time. Mas enfim, tem feito uma festa daquelas em hotel. Vai ter foguetório, certamente, na porta do hotel do Flamengo. Isso aí é praxe, né? Se não tiver, não é Libertadores. Não é argentino contra brasileiro, né? Não é Libertadores, se não tiver. Que eu acho um desperdício, viu? Eu acho uma perca de tempo muito grande. Porque geralmente... Não é dessa maneira que se ganha um campeonato, que se ganha uma partida. Poderia haver esse respeito de todos os lados. E geralmente os hotéis têm a acústica bem isolada. Mal dá pra ouvir lá dentro o que tá acontecendo lá de fora. Amanhã a gente vai debater com mais amplitude esse jogo, Flamengo e Racing. A partida é amanhã. Mas o Racing, o que é curioso é que ele tá com essa aura de, assim, aquele time que tá encarnando mesmo, que tá dando o espírito. Cada time que tá na Libertadores tem a gente tem uma visão diferente. O Racing é aquele que tá naquele momento assim, como se
sentisse que está iluminado, que o momento é agora, que vai dar a vida, que é raça, que é aquela coisa de todo mundo tá junto no mesmo barco, todo mundo remando. O Flamengo é aquele time que você olha, você pensa assim, se perder vai ser pressão, se ganhar não é mais que obrigação. Eu não sei, eu sinto ele tá com algum problema contra o Flamengo. Mas esse não é o clima que você percebe no Flamengo? Não, mas o pior é que tá com um clima que não tá muito festivo, né, vamos dizer assim, nesses últimos meses. Mas é igual eu falei aqui em alguns programas, a Libertadores esse ano pro Flamengo, ela foi difícil do começo até agora, né? Não teve um momento que o Flamengo teve muito superior na Libertadores esse ano. Sim. Os brasileiros, com exceção do Palmeiras, tiveram muitas dificuldades, não só na Libertadores, nos torneios continentais. Os argentinos têm mais vitórias nos jogos Brasil e Argentina, na soma de Libertadores e Sul-Americano, do que os brasileiros. E é uma hegemonia que a gente tinha nos últimos anos que era gigante. O brasileiro raramente perdia um jogo para time de fora, tanto é que o Palmeiras estava aí, quantos anos? Quase 30 sem perder para um time estrangeiro por um placar como esse que perdeu para a LDU, por exemplo. Então, é uma hegemonia ameaçada. E eu temo que a gente possa ter a primeira final sem brasileiros desde 2018. Em 2018 eu acho que não foi Boca e River, né? Boca e River lá... Eu não acredito nisso. Vai estar otimista. Eu não acredito nisso. A parte do Palmeiras é mais otimista e mais coração de torcedor, né? Porque a gente sabe que reverter 3-0 complicado, é difícil. Agora, para o Flamengo não é impossível, né? Principalmente porque tem time forte e vai jogar com vantagem ainda. Então é um time que vai ter a possibilidade que talvez em muitas, a maioria, 99% das ocasiões que enfrentou qualquer time forte, ele nunca teve o contra-ataque. E é justamente isso que o Flamengo tem de bom, né? Ele tem jogadores com capacidades e jogadores com qualidades que faz com que a bola chegue com rapidez. Então vai ter mais essa arma ainda. Então eu acredito que a possibilidade do Flamengo chegar à final é muito grande. É lógico, tem toda essa mística aí que querem criar tal em cima do futebol, que eu acredito, porém nesse jogo aí eu acho que pensando na lógica que é o futebol, o Flamengo é um dos favoritos. Deixa eu interromper o assunto futebol aqui para passar para uma notícia ainda no campo do futebol, mas fora das quatro linhas. Vocês lembram da notícia que o Flamengo bloqueou judicialmente 77 milhões de reais de repasses para os clubes da Libra. O Atlético Mineiro rompeu oficialmente com a Libra e voltou para a Liga Forte União, e na nota divulgada agora, essa nota foi divulgada agora, diz: o Galo acredita que atitudes individualistas comprometem o diálogo e enfraquecem o propósito comum. O desenvolvimento do futebol só é possível com cooperação entre os clubes. Então, um efeito colateral da decisão do Flamengo de buscar meio judicial para bloquear um recurso, e o primeiro clube, pelo que parece, não será o único, mas o primeiro clube deixa a Libra e volta para a Liga Forte União. Ele estava na LFU, teve que ir para a Libra por conta de um acordo com a empresa que fez a captação para a SAF, e agora volta à Liga Forte União. Eu acho que bastante normal, né? Eu acho que é uma atitude mais coerente e eu acho que outros vão acompanhar. Eu também acho. Eu imaginei que essa com atitude assim sairia primeiro, por exemplo, do Palmeiras. Eu acho difícil porque o Palmeiras capitaneou a Libra, né? O Palmeiras eu acho que vai até o fim nessa briga com o Palmeiras, ou com o Flamengo, perdão, a conferir. Mas a gente percebe que muitos clubes devem mesmo migrar da Libra para a Liga Forte. Evair,
tchau pra você. Bom galo hoje à noite. Até amanhã, forte abraço. Janaína, tchau pra você. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Boa sorte pro Atlético Mineiro, que seja o primeiro brasileiro em finais continentais nesta temporada. A gente volta amanhã, tomara, para contar a história da classificação do Atlético, para falar também de Flamengo, de Palmeiras, que decidem sua vida na Libertadores, e Brasileirão, que tem jogo amanhã. Tchau.